E aí, meu bem, quanto você vale? Pode parecer uma frase estranha pra gente começar um vídeo sobre moda, mas faz todo sentido do mundo. Quando você sai da superficialidade e para de acreditar que se arrumar é fútil e que roupa é só roupa. Então, pega seu cafezinho aí e se prepara que vamos hablar. Isso que eu vou fazer aqui hoje pode incomodar muita gente, mas eu vou te provar, minha querida, que seu look entrega exatamente o quanto você se valoriza, o quanto você vale pra você mesma. E não adianta vir dizer aqui pra mim que você não tá ligando muito pra isso, porque o mundo liga. Mas antes da gente começar, me deixa me apresentar pra você se você ainda não me conhece. Meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem e estilo, sou especialista em análise de coloração, em visagismo e em imagem estratégica. E aqui eu ensino você a transformar sua imagem em marca pessoal. Olha só, goste a senhora ou não, elas olham para você e tiram as suas próprias conclusões. Você já deve ter visto por aí, com certeza, alguém sendo bem tratado só pela forma que estava se vestindo e muito provavelmente já viu alguém sendo maltratado também pela forma que estava se vestindo naquele ambiente. Já viu, por exemplo, alguém recebendo muito mais atenção, alguém recebendo um atendimento muito mais atencioso, amistoso, só por causa da aparência, por exemplo. Já ou não já? Vamos ser sinceras. Inclusive, isso pode ter acontecido com você aí. Me conta aqui nos comentários se você não tem um episódio desse na sua memória. E você sabe por que isso acontece? Porque as pessoas simplesmente vão tratar você, a mim, a todo mundo, simplesmente de acordo com o valor que elas percebem em você. E a sua imagem participa diretamente disso. Quer fazer um teste aqui comigo? Eu quero que você responda essas 5 perguntas que eu vou te fazer de uma forma muito sincera. Vamos trabalhar aí com essa memória. Olha só, vou ler aqui, tá? Pergunta 1. Você costuma usar roupas amassadas? Pergunta 2. Você deixa suas melhores roupas para ocasiões especiais? Pergunta 3. No dia a dia, você veste a primeira roupa que você vê pela frente? Seja sincera, não vai mentir para mim. Pergunta 4. Quando você está fora do trabalho, você está sempre com a tal roupa de ficar em casa? Misericórdia, essa é difícil, hein? E pergunta 5, a última pergunta. Faz tempo que você não se sente bonita? Responde isso aí pra mim que vai ser muito importante pra gente continuar esse vídeo e eu prometo que vai fazer sentido. Mas antes de eu falar o resultado aqui desse teste pra você, eu vou te contar o que eu faço com as minhas clientes de consultoria de imagem, para elas começarem a aumentar o valor da imagem delas logo depois do nosso primeiro encontro. Mas vamos lá, minha querida, sobre o teste que você acabou de fazer. Se você disse sim para a maioria dessas perguntas, eu sinto muito te dizer, mas a verdade é que a sua autoimagem não tá valendo muita coisa nesse momento. Quer saber o que isso tem a ver com a forma que as pessoas estão enxergando você aí? Elas sempre vão dar ou a mesma quantidade ou uma quantidade inferior do valor que elas percebem que você tem por si mesmo, do valor que você se dá. E olha só, isso não acontece porque são pessoas ruins não, tá? Isso, na verdade, se chama neurociência. É, na verdade, a nossa leitura de códigos. E isso o nosso cérebro faz a partir dos nossos códigos visuais, como se fosse um sistema de computador mesmo. Só que nesse caso, os códigos visuais, eles estão nas nossas feições, no nosso rosto, no nosso cabelo, nas roupas que a gente escolhe vestir. E olha só, eu não tô aqui falando pra você que você tem que ter muito dinheiro pra comprar muita roupa e roupa muito cara. Não tem nada a ver com isso. E também você não tem que viver ali no salão pra estar sempre impecável. A imagem é isso também, se você puder, mas não é só isso. A gente tá falando de autocuidado, de autorrespeito. São elementos muito básicos que devem fazer parte do nosso dia a dia.
até para nossa saúde mental. É aquele momento que você faz para você mesma em casa quando você acorda, para garantir que você vai se sentir bem com você mesma, que vai se sentir capaz durante o dia inteiro, seja para trabalhar, seja para ficar em casa com a sua família, se esse for o seu trabalho, por exemplo. Você quer uma prova de que esses códigos não verbais existem na sua aparência, na aparência de todo mundo? Então segura essa aí. Pensa aí na sua casa numa noiva. Uma noiva normal. Muito provavelmente aí na sua cabeça apareceu uma mulher vestida de branco, segurando um buquê. Culturalmente, esses são os códigos juntos, são signos que significam uma noiva na nossa cultura. Se a gente pensar numa mulher de branco, simplesmente, não é uma noiva, é uma mulher de branco. Se a gente pensar numa mulher segurando um buquê, não é uma noiva, é uma mulher segurando um buquê. Mas se a gente junta esses dois códigos, não tem jeito. Se a gente pega ali na nossa cabeça uma mulher de branco segurando um buquê, você vai chamar isso de noiva e não importa aonde seja, não importa que naquela outra cultura da pessoa, esses dois códigos não signifiquem isso. Para você ainda vai significar. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Porque é muito importante que você saiba que o seu próprio cérebro, assim como o meu mesmo, não são imunes a essas percepções. Olha só, se esse vídeo tá fazendo sentido pra você aí, já me deixa seu like aqui e já se inscreve nesse canal se você não for inscrita, porque isso vai fazer com que mais vídeos como esse cheguem pra você aí na sua timeline. E se tiver um hypezinho também, me dá um hypezinho aqui nesse vídeo, que você vai ajudar bastante aqui na monetização da Tatá. Agora me conta aqui nos comentários. Se eu te colocasse agora de frente para um espelho, você se sentiria confortável com você mesma? Você se olharia ou tentaria desviar o olhar? Qual seria a sua reação mais natural? Essa eu quero saber realmente. Então me escreve aqui mesmo. Você aí tem o hábito de se olhar no espelho? Mas não é aquele olhar quando você vai escovar o dente ou quando você vai passar a maquiagem, não é esse. É aquele olhar de estar passando e se olhar e se admirar e se sentir interessante, não ter só aquele olhar de crítica para você mesmo. Eu quero saber isso. Me conta aqui nos comentários. Uma coisa que é muito importante a gente ter noção é que a gente é a média das pessoas com quem a gente mais convive. E não tem influência maior, não tem presença maior na nossa vida do que nós mesmos. Então, se a nossa imagem não está de acordo com quem a gente é por dentro, nós vamos ter naturalmente muita dificuldade de lidar com essa imagem, com essa autoimagem. E isso não acontece só com você, acontece com as pessoas que estão ao seu redor também. Se você não se arruma em casa, a sua família não vai te dar valor. Porque você lembra que a gente comentou no início? O valor das pessoas que elas vão dar para você, que elas vão enxergar em você, é exatamente o reflexo do valor que você mesma se dá, dos cuidados que você mesma se dedica. Então, se você não se arruma em casa para ficar com a sua família não te dá valor. Se você não se arruma para ir para o trabalho, nunca vai ser vista com seu verdadeiro potencial. E especialmente se a gente estiver falando aqui de um cargo de liderança. Se você não se arruma para o seu cliente, minha filha, você não vai cobrar o valor que você quer, que você acha justo pelos seus serviços. Você vai cobrar, na verdade, o valor que o seu cliente decide que é justo para pagar para você. E aí você quer saber como é que muda essa situação? Entendendo que você é a prioridade da sua vida. Minha filha, minha gata, minha rainha. Pensa comigo numa coisa. Você é a única pessoa desse mundo sem a qual você não vive, nem mesmo seus filhos ou sua mãe substituiriam você na sua vida. E aí, você muda isso sendo a primeira prioridade, porque no dia a gente tem várias, mas sendo a primeira prioridade do seu dia. Você, obviamente, vai se arrumar dentro das suas possibilidades, mas vai estar sempre na sua melhor versão. Isso quer dizer um cabelo arrumado, penteado ou bem finalizado. Vai estar ali com corretivo nas olheiras. Vai passar um blush, um batom para dar cor, para dar vida para o seu rosto. Você vai escolher uma roupa inteira todos os dias para você vestir. Uma roupa sem manchas, uma roupa sem rasgos. Independente se você vai estar dentro de casa, ou no trabalho, ou na igreja,
ou no lugar mais descontraído do mundo. Olha só, se a roupa não serve para você sair na rua, a roupa também não serve para você estar dentro de casa. Eu já falei isso no outro vídeo aqui nesse canal, eu vou deixar ele linkado aqui para você relembrar, mas leva isso para sua vida. Todos os dias, quando você acordar, você vai se arrumar, fazer o mínimo por você. Isso faz parte da sua higiene pessoal. Você vai colocar um brinco, um colar que seja, algum tipo de acessório que vai lembrar você que você se deu importância naquele dia e que cuidou dos detalhes da sua imagem, não dos outros, para servir os outros. E principalmente, minha rainha, você vai se olhar mais no espelho. É assim que a gente começa a se dar mais valor. E aí, tem um exercício que a gente faz sobre a questão do espelho, que pode ser bem difícil no começo, mas que depois vai se tornando um pouco mais natural, querendo ou não, ajuda muito nessa nosso aceitar de quem a gente é, de entender que a gente tem defeitos, mas que a gente tem muito mais qualidades, que a gente não precisa ser só um poço de crítica para nossa autoimagem. Nesse exercício do espelho, é bem simples, na verdade, você só precisa chegar na frente do seu espelho, seja do banheiro, seja ali um espelho de corpo inteiro é melhor. E aí você vai segurar, sustentar o seu próprio olhar por 10 segundos. Gente, 10 segundos é tão longo. Conta aí. 1, 2, 3, 4, entendeu? E no final desses 10 segundos, independente do que você esteja pensando, o ideal é que você não pense muito, mas que, independente do que vier na sua cabeça, você só pode se dirigir um elogio. Eu quero 0 críticas nesse exercício. Ou você vai fazer um elogio pra você, ou você vai simplesmente ficar calada. Combinado? E se você se propuser a fazer isso diariamente por você, acaba virando um ritual. E é para realmente ser um ritual. Não importa qual dia da semana que for. Se é segunda, terça, quarta, sábado, domingo. Para você começar a dar mais valor para você mesmo, você precisa se priorizar. Nem que seja para você levantar 5 minutinhos antes do que você levanta. Só 5, juro. 5. Para você se dar a sua melhor versão diariamente. E olha só, o mesmo tempo que você leva para vestir mesmo, pegar a roupa e vestir uma roupa que está velha, rasgada, mulambenta, é o mesmo tempo que você leva para vestir em você uma roupa que está em excelente estado. Não precisa ser uma roupa nova, mas uma roupa em bom estado. Isso muda muito o jogo. E aí, eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar para você. Mas principalmente, esse tipo de exercício, por mais que pareça um grande coach, ele funciona muito para mudar a forma como você está se vendo. E quando você se vê de uma forma diferente, naturalmente você vai se comportar com você de uma maneira diferente. E aí você vai aceitar menos desaforos alheios, porque para você o seu alto valor está estabelecido em um outro patamar. E é assim que a gente começa a imprimir, a obrigar a outra pessoa a nos ver de uma forma muito mais valorizada, imponente, digna de ser ouvida. E isso que eu tô fazendo aqui pra você não é uma coisa que eu tô soltando pra você aqui da minha cabeça, não. Eu te prometo que isso traz resultado. Você topa fazer esse exercício? Pelo menos um mês, se priorizando, se valorizando e sem dizer uma só palavra, uma só crítica contra você mesma, especialmente com relação à sua aparência. Nenhuma crítica. E claro, isso vale para críticas contra a sua aparência. E vale também fazer esse jejum de críticas com relação à aparência do outro também. Isso também faz parte do desafio. Olha só, dentro da minha consultoria de imagem, uma das coisas que eu faço assim, logo no primeiro encontro, é justamente ajudar as minhas clientes a descobrirem esse valor, descobrir novamente esse alto valor que elas podem ter, que elas podem desenvolver com a autoimagem. E se depois desse desafio que eu acabei de te propor, que é realmente o que eu proponho para as minhas clientes dentro da minha consultoria de imagem, para que elas aprendam a se enxergar com muito mais valor, para que elas entendam que elas podem ser bonitas, que elas podem se sentir bonitas e que elas têm direito a melhorar a imagem delas. Se você achar que está na hora de dar esse próximo passo, eu vou deixar para você aqui o link da minha consultoria de imagem. É só você clicar que você fala diretamente comigo lá no meu WhatsApp, que é onde eu vou entender o seu momento de vida e vou te indicar o melhor serviço
para a necessidade do seu momento, para que a gente encontre também a sua melhor versão juntas e para que a sua imagem pessoal ela acabe sendo uma ferramenta potentíssima e alinhada de comunicação com o seu desejo de imagem. Então é isso, minha filha. Me conta aqui nos comentários se você topa esse desafio de 30 dias comigo. Me conta. Eu quero muito saber o resultado que vai surtir em você aí. Porque enquanto as minhas clientes estão comigo, o resultado é maravilhoso. Elas começam a ter até mais abertura para se tirar uma foto de look, né, que elas estão vestindo, de repente ali para poder falar do que elas gostariam de melhorar, sem ter críticas diretas para elas. Eu tenho certeza que esse exercício também vai ser muito enriquecedor para você aí do outro lado. E claro, se você topar o desafio, escreve aqui para mim nos comentários, eu topo. E se você também quiser me contar como é que tá indo aí diariamente, você pode me seguir lá no Instagram e me mandar direct, lá eu converso com todo mundo, a gente tem uma troca bem interessante lá no direct, a gente é muito próximo, uma comunidade muito próxima. Então você pode ir contando para mim os desafios, você pode contar para mim o que você conseguiu fazer a partir desse desafio dos 30 dias que você não conseguia fazer antes, e eu vou amar saber. Vou também te ajudar no que você precisar lá. Tá bom, minha querida? Agora eu vou embora. Mas antes, eu vou deixar para você esse outro vídeo, ou aqui, que vai ser muito enriquecedor aí para você também. Se você entende que imagem pessoal, que moda, é muito mais que roupa, é uma ferramenta de comunicação. Tenho certeza que você vai gostar desses vídeos. Tá bom, meu bem? A gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo. Tchau!